Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Reis, capítulo 14. E queria desafiar vocês a pensarem sobre o seguinte tema: aconchegue-se a Deus. Interessante que o verbo aconchegar significa dobrar para se aproximar. Então, quando você aconchega uma criança na cama, você dobra o lençol e vai trazendo ele bem pertinho ali do seu rosto. Então, você torna acessível dois pontos que estavam distantes para então começar a interagir. Então, vai falar sobre um relacionar. Então, quando nós nos aconchegamos em Deus, nós nos dobramos diante dele com o objetivo de nos aproximarmos dele. Mas antes da gente continuar aqui com essa reflexão, eu quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho, assim você vai ser abençoado, porque vai receber todas as notificações. Ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa aqui seu like, comenta, compartilha. São ações que você faz de maneira rápida e que nos ajuda a expandir a visualização do conteúdo aqui para tantas outras vidas. Então faça você parte disso. Não seja negligente, compartilhe aí. Bom, voltando aqui ao nosso tema, aconchegue-se a Deus. O capítulo 14, ele vai mostrar justamente o contrário. Vai mostrar um povo que se afasta da presença de Deus e as terríveis consequências desses atos, né? Então, o que eu quero com esse estudo? Que a todo tempo você leia um povo se afastando de Deus e reflita: eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso me aconchegar ao Pai, né? Eu vou incentivar vocês a lerem todo o capítulo. Aqui, para otimizar nosso tempo, nós vamos ler apenas o versículo 9 para depois seguir com a discussão ponto a ponto. Eu vou ler, então, o versículo 9 que diz assim: você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Então, nós temos aí justamente o tempo de apostasia. Então, voltando aqui, no início do capítulo, ele começa assim mostrando Jeroboão recebendo ali a notícia de que seu filho Abias estava doente. Então, ele, muito preocupado com a saúde do herdeiro, manda sua esposa, né, disfarçada, ir lá consultar o profeta em Siló. Então, o motivo ali dele mandar ela, enviar ela em identidade secreta ali, né, disfarçada, a gente pode interpretar como um sinal que existia uma tensão política e espiritual entre Jeroboão e os sacerdotes e profetas do templo de Jerusalém, né, que estavam então sob o controle do reino de Judá. Mas quando a esposa, né, a rainha, chega ali disfarçada, né, para pedir o profeta que fale sobre a cura de Abias, né, Deus já tinha revelado ao profeta a verdadeira identidade da mulher e ainda manda o quê? Dizer uma mensagem bem direta, né, sobre a morte iminente de Abias e a destruição de toda a linhagem ali de Jeroboão, justamente devido à apostasia e a desobediência ali aos mandamentos divinos, né? Então, esse trecho, ele deixa assim bem claro a importância que tem da gente buscar sempre a orientação do Senhor, né, em todas as dificuldades, porque toda decisão que nós tomarmos, ela vai ter uma consequência que é inevitável, né? Então, Jeroboão ali, como líder de Israel, é confrontado com a dura realidade das suas escolhas, né? E a rebelião que ele mesmo liderou contra o templo em Jerusalém, né? Então, vai ser um lembrete aí, as palavras do profeta, sobre a responsabilidade de um líder diante de Deus e das repercussões espirituais das suas decisões, né? Então, é muito sério o que vamos decidir, como decidir. Então, a profecia, ela começa ali transmitindo, então, a mensagem, né, direta de Deus a Jeroboão, menciona que Deus o escolheu como líder de Israel, né, tirando o reino das mãos de Salomão, mas que Jeroboão não seguiu os caminhos retos, em vez disso, praticou foi idolatria e levou Israel a fazer o mesmo, né? Então, o profeta declara que vai, né, sua família vai ser varrida como se varre o esterco, né, anunciando aí um destino muito trágico, né, para a linhagem. Vai mostrar ali que não vai ter aquela tradição de enterros honrosos, né, porque Abias vai ser comido por cães na cidade de Samaria, né, mostrando aí, assim, uma forma bem carregada, né, assim, um significado simbólico forte, né, retratando ali a punição divina
por causa ali das práticas ímpias e da apostasia de Jeroboão, né? Então deixa aqui esse trecho inicial uma visão bem contundente, né, das consequências espirituais, né, da desobediência, das escolhas dos líderes. Aí depois dessa, né, terrível mensagem, já anuncia o quê? A morte de Jeroboão, né? Então o evento ali da morte é um desdobramento direto das ações pecaminosas de Jeroboão e das advertências divinas que ele recebeu, né? Então essa morte ela é carregada de um significado, né? Por quê? Porque primeiro ela cumpre a profecia, né, anteriormente mencionada, mostrando aí a veracidade das palavras de um profeta, né, e mostrando aí a soberania de Deus que sempre cumpre as suas promessas, né. E, em segundo lugar, a morte de Jeroboão também vai ter uma importância política, porque a transição de liderança em Israel, né, agora é seu filho Nadab que vai suceder como rei, né? Então isso vai ter implicações políticas, né? Porque vai envolver a estabilidade do reino, né, de Israel com a morte do líder. Então esse trecho inicial, né, vai estar frisando bem essa relação entre obedecer a Deus e a prosperidade da nação, né, e as consequências da desobediência. A partir do versículo 19, a gente tem descrito ali um período de tempo significativo no reinado de Roboão, que é o rei de Judá, né? Então vai fornecer informações ali importantes sobre o contexto histórico e político da época, né? Então vai dizer assim, esse trecho da palavra vai dizer sobre o restante dos atos de Roboão, tudo o que ele fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, né? Então esse versículo aí destaca uma prática muito comum na palavra, de reverenciar registros históricos, né, ou crônicas que eram escritas para documentar a vida e os feitos dos reis, né? Então reflete aí a importância de preservar a história e a memória do povo de Israel, né? Então os eventos e ações que os reis, né, faziam eram registrados, né, para fim de documentação e ensinamento futuro, né? Então, ao mencionar ali o restante dos atos de Roboão, esse versículo vai nos lembrar que a narrativa bíblica muitas vezes se concentra em eventos e detalhes específicos, deixando de fora muitos outros acontecimentos, né? Então, nos leva a reconhecer que a história registrada na Bíblia, ela é uma seleção de eventos que tem significado espiritual, né, e moral. E não é um registro completo e abrangente de tudo que aconteceu ali na época, né? Então, por muitas vezes, nós não temos detalhes de uma situação. Por quê? Porque é aquilo que era importante que o Espírito Santo queria nos falar, né? Então, no contexto histórico, Roboão ali é filho de Salomão, né? E o rei de Judá. Após ali a divisão do reino de Israel em dois, né? Israel ao norte e Judá ao sul, né? Então, a liderança ali de Roboão foi marcada por conflitos, né? Por hostilidades, né? Mostra, né, a referência, então, aí das crônicas dos reis, né? Mostrando que sempre tem uma documentação ali histórica, né? Na época no qual, né, todo mundo poderia conhecer em detalhes o que aconteceu com cada rei. A partir do versículo 21, a gente vai ter ali as ações e práticas pecaminosas de Roboão, né, que vai contribuir, então, para a decadência espiritual, né, do reino e culminar lá com o exílio babilônico de Judá. Então, no versículo 21, fala assim, que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e que seu reinado durou 17 anos em Jerusalém, a cidade que seu pai Salomão havia construído com grande esplendor. No entanto, apesar das riquezas e glórias de Jerusalém, a liderança de Roboão foi marcada por uma série de ações pecaminosas, né? Então, o versículo 22 vai mencionar ali a prática da idolatria em Judá durante, né, o reinado de Roboão, né? Então, ele permitiu construção de lugares altos, né, onde ídolos eram adorados, cultos idólatras, né, eram realizados ali, né? Então, uma representação ali clara da violação dos mandamentos de Deus, né, que proibia a adoração de outros deuses, né, de ídolos, né? No versículo 23 ali vai mencionar ali a prática terrível da prostituição ritual,
né, que era uma forma de adoração pagã que envolvia a imoralidade sexual como parte dos rituais religiosos, né? Então era uma prática assim considerada profundamente ofensiva a Deus, né? Então você vê toda a decadência espiritual e moral de Judá ali sendo descrita, né? Evidenciando ali a apostasia e a corrupção que havia se infiltrado ali na sociedade de Judá, né? Que vai levar mais tarde à queda de Jerusalém e ao exílio babilônico, né? Então, destacando aí o que? A importância da obediência aos mandamentos divinos e as consequências graves da apostasia, né? O que gerou ao povo. A partir do versículo 25 até o 31, nós vamos ter ali descritas as hostilidades contínuas que existiam entre os reinos de Israel e Judá, né? Então, essa rivalidade, tensão geopolítica, né? Entre esses dois reinos após a divisão ali de Israel. No 25 mostra ali Jeroboão, né? Que é o rei de Israel, né? Começando a conquistar territórios ali ao redor de Judá, né, incluindo ali cidades importantes como Betel e Jezreel, né? Então demonstra o quê? A expansão territorial de Israel, né, às custas de Judá, que vai exacerbar ainda mais a hostilidade entre os reinos, né? Depois tem a conquista da cidade de Damasco, que era estrategicamente importante ali, né, na Síria, fortalecendo aí, né, Jeroboão como líder de Israel, e aumentando aí a tensão com Judá, uma vez que, né, Damasco era disputadíssimo. Mostra, né, Jeroboão acumulando riquezas, né, exércitos, né? Então ele foi um líder poderoso que cada vez mais aumentou a rivalidade entre Israel e Judá, né? Então essas consequências, né, essa rivalidade é a ação, né, direta aí, dos pecados, né, cometidos aí por Jeroboão, principalmente com a introdução da idolatria em Israel. No 29 vai falar, né, que o restante dos atos de Roboão e de tudo o que ele fez está registrado nas crônicas dos reis de Judá, né, lembrando aí a importância, né, da documentação histórica, né, da preservação da história do povo de Deus, né. Então nós temos isso muito bem documentado, né. Então, a narrativa bíblica aí vai estar destacando aí as consequências diretas das ações pecaminosas, né? Que foram introduzidas aí por Jeroboão, né? A idolatria em Israel, né? Por outro lado, a gente vê o quê? A importância, né, da documentação histórica e da preservação aí da história do povo de Deus. Bom, se a gente pega 1 Reis 14 e vai pensar aqui para a nossa vida, embora, né, os tempos sejam muito diferentes, existem verdades espirituais, né, que apontam para quê? Para a soberania de Deus e a necessidade constante de arrependimento e de retorno a Ele, de se aproximar a Ele, né? Então, primeiro, tem que observar a importância de se ouvir a voz de Deus, né? Então, o rei Jeroboão, assim como muitos de nós, né, em nossos dias, nós recorremos a conselheiros em busca de orientação, sendo que poderíamos, né, justamente orar, meditar na palavra e buscar ouvir do próprio Deus, né, a orientação, né? Isso e ele faz, o Senhor nos responde quando clamamos a Ele em humildade, né? Nos reconhecemos a dependência dele e Ele nos orienta, né? Outro ponto aí bem importante, né, que é a desobediência aos mandamentos de Deus, né? Então, Jeroboão desviou do caminho do Senhor, promoveu idolatria, impiedade, e isso resultou em ira divina e queda da linhagem, né? Então, hoje a gente também enfrenta inúmeras tentações, situações que nos afastam, né, dos princípios cristãos. Mas nós precisamos lembrar que o pecado, ele nunca fica sem resposta diante de Deus. E toda nossa desobediência, ela tem uma consequência devastadora, né? Então, temos que ficar cientes disso. Mas também existe, gente, esperança aqui em 1 Reis 14, né? Por quê? Porque a gente encontra um Deus misericordioso e gracioso. Porque mesmo diante de toda a apostasia do seu povo, ele enviou o profeta Aías para comunicar a mensagem de julgamento, né? Então, ao mesmo tempo, oferece o quê? Uma oportunidade de arrependimento, né? Assim,
como naquela época, o Senhor hoje nos convida ao arrependimento. Então, ele nos confronta com o nosso pecado, mas é um convite para que venhamos nos arrepender e aí sermos restaurados por meio de Cristo. Né? Então, que possamos aplicar isso na nossa vida cotidiana. Né? Vamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Vamos evitar a desobediência, né? O pecado. Né? Vamos buscar essa misericórdia e essa graça que a gente só encontra em Cristo. Né? Porque é Cristo que nos redime, né? Ele que nos restaura, Ele que nos conduz à vida eterna. Que possamos seguir aí nos caminhos do Senhor, né? Pois nele que encontramos a verdadeira esperança e a salvação. Diante de 1 Reis 14, eu separei 3 pontos para que a gente pudesse orar. Primeiro, por arrependimento e restauração. Precisamos orar sempre por isso, né? Em vários capítulos, né? Temos falado nessa condição. É tempo de arrepender. A gente se arrepende para que o Senhor venha nos restaurar, né? Então vamos orar para esse arrependimento na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, né? Na vida da nossa sociedade, né? Então vamos clamar que haja esse arrependimento e essa restauração espiritual. Buscar a sabedoria divina. Precisamos aprender a depender do Senhor nos nossos momentos de incerteza, né? Confiar plenamente na orientação dele, para que a gente possa tomar, gente, decisões, fazer escolhas de forma sábia e justa, né? E não confiar apenas, né, na nossa sabedoria, em conselhos humanos ou que nós estamos sentindo, né? Buscar de Deus a compreensão que pecado tem consequência. Parece óbvio, mas as pessoas pecam e esquecem desse detalhe. Tem consequência, né? Então, podemos orar para que o Senhor nos dê discernimento espiritual para reconhecer as armadilhas do pecado, as ciladas do pecado em nossas próprias vidas, né? E na nossa sociedade. E por quê? Para que o Senhor nos livre, né, disso e que cada vez mais a gente seja motivado a viver uma vida que honra a Deus e o obedece em tudo. Amém? Que você seja abençoado nesse dia.